Queridos irmãos, vamos realmente conhecer nossos direitos, aquilo que a gente merece, que Jesus sofreu tanto para a gente ter, e lutar e ir atrás, porque o desejo de Deus é que a gente tenha essas coisas. E ele falou, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque quando a gente crê, ele não vai começar a preparar, ele já preparou todas as coisas de bom para nós. Então ele só precisa que a gente creia. Vamos aprender a como receber a cura. As razões para a fé. Muitos reconhecem o fato sobre cura divina, mas não têm conhecimento pessoal de que Jesus, como Salvador do corpo, percebem que outros são curados, mas questionam se a cura é a vontade de Deus para eles. Esperam uma revelação particular da vontade do Senhor, quando o seu caso é uma coisa que o caso é uma coisa, irmãos, que Deus quer curar. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Não vai haver uma revelação pessoal naquilo que ele falou em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou os nossos pecados e as nossas doenças. Então ele quer, nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que acreditar no que Deus fala, como fosse Deus tivesse descido pessoalmente falando aquilo que está escrito, irmão. Esperam uma revelação particular da vontade do Senhor quanto ao seu caso. Enquanto isso, fazem tudo ao alcance da capacidade humana para sarar por meios naturais. Deste modo, não se dão conta de que podem estar frustrando a vontade de Deus. Às vezes, irmão, nós temos que lutar para conseguir uma coisa. Então Deus quer que você busque, que você lute, que você chegue mais perto dele, que ele quer te dar. E às vezes a pessoa desiste de buscar Deus e vai por outros meios. Aí frustra a vontade de Deus. A vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus acerca da cura. Deus não precisa dar uma revelação especial da sua vontade sobre o ponto que já revelou plenamente na sua palavra. Um estudo atento das Escrituras mostrará claramente que ele tem declarado sua vontade de curar seus filhos. Ele mesmo cura seu povo. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, deu-lhes um estatuto e uma ordenação acerca da cura. Êxodo 15, 26. Irmão, na palavra de Deus está, o céu e a terra passará. A palavra de Deus nunca passa. Então tudo que está escrito, por exemplo, a Êxodo ou qualquer outro, para Davi, para qualquer outro, que já morreu, a palavra de Deus continua valendo para aquele que crê. Então vamos ler Êxodo 15 como fosse para você e para mim. Vamos crer. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que porém que estava no Egito vai vir sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que bênção, irmãos. Os hebreus interpretam literalmente, não permitirei que essas doenças, as quais afligiram os egípcios, atinjam vocês. Satanás, o Deus desse mundo, é o agente da doença.
os males nunca podem ser atribuídos à vontade de Deus, que é o autor da vida. Esta aliança foi repetida ao encerrar os 40 anos de peregrinação de Israel. Ao longo de toda a sua história, quando eram atingidos por doenças e pestes, os israelitas voltavam-se para Deus com arrependimento e confessavam e recebiam a cura em resposta às orações. Se a cura em resposta à oração foi o que Deus deu ao homem sobre a antiga dispersação, que significa antiga aliança, muito mais será sobre a nova. A nova aliança é uma melhor aliança em melhores promessas. Mateus 12:15. E acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Então, Jesus fez isso depois de milhões de anos da promessa de Êxodo, quer dizer, a palavra de Deus não muda. O ministério terreno de Jesus. O ministério de cura de Cristo não foi somente para provar sua divindade, como alguns acham, mas para cumprir sua comissão e fazer a vontade de Deus. Hebreus 10:7. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. O propósito de Jesus é a revelação do desejo de Deus. Ele fez a vontade do Pai e curou todos aqueles que se chegaram a Ele. Seu sacerdócio é inalterável. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo em amor, desde quando, movido pela compaixão, curava as multidões. Ele é o mesmo em poder, desde quando curava toda espécie de doença. Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que representava o povo na presença de Deus. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Durante o seu ministério terreno, em todo lugar, ele era movido de compaixão e sarava todos os que necessitavam de cura. E ainda hoje, ele é nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele não está morto, ele ressuscitou, então ele está vivo, irmãos, para nos ajudar. Nas Escrituras, compaixão e misericórdia têm o mesmo significado. O substantivo hebraico rachamim significa tanto misericórdia como compaixão. O verbo grego eleu é traduzido como ter misericórdia e ter compaixão. Igualmente o adjetivo grego eleemon quer dizer misericordioso e compassivo. As comissões do Mestre. Cristo comissionou seus 12 discípulos a curar, em Mateus 10, 7 e 8. Então a gente viu a cura em Êxodo, viu a cura em Jesus, depois ele falou, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Posteriormente, comissionou os 70, em Lucas 10, 8 e 9. Sua comissão foi dada a todos aqueles que crerem. Marcos 16, 17 e 18.
e outra vez foi dada à igreja. Tiago 5, 14 e 16. Estas comissões nunca foram revogadas. O modo como a primeira igreja cristã recebeu a cura foi por meio da oração da fé. Uma linha de restauração atravessa todas as épocas até hoje. E atualmente, esta verdade quase apagada nas trevas espirituais da Idade Média. A Idade Média foi terrível, irmão. Se vocês quiserem estudar um pouquinho para ver, esconderam a Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia, foi terrível. Tem sido revivificada no grande derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias. Os cristãos em todos os países estão provando que Deus sara seu povo. Há expiação em Cristo. Mais uma vez, Deus tem provido a cura pela expiação de Cristo. Isaías 53, 4 e 5. Mateus 8, 16 e 17. A palavra hebraica traduzida como dores, encontrada em Isaías 53, é traduzida em todos os outros lugares da Bíblia como doença. E também, por suas pisaduras, feridas, fomos sarados. A expressão tomou sobre si em Mateus 8,17 significa substituição, sofrendo por, e não compaixão, que quer dizer sofrendo com. Então, sofrendo por a outra pessoa, no lugar dela. Sofrendo com é sofrendo junto, irmão. Se Cristo tomou as nossas enfermidades, por que temos que sofrê-las? Encontramos vários tipos de expiação em relação à cura no Antigo Testamento. A purificação do leproso, Levítico 14, a cura da praga, Números 16, 46, a serpente ardente, Números 21, 7, a cura de Jó, Jó 33. Em Deuteronômio 28, encontramos a doença como parte da maldição. Mas em Gálatas 3,13 está declarado que Cristo nos resgatou da maldição da lei. O pecado e a doença estão intimamente ligados ao longo das Escrituras. Salmo 103,3, João 5,14, Mateus 9,5 e muitas outras passagens indicam a mesma coisa. Temos a redenção tanto do pecado como da enfermidade, pelo sangue precioso de Jesus, que Ele verteu por nós, e pelas pisaduras, que são as feridas, as chagas, que Ele suportou. Tudo o que Deus nos tem dado foi conquistado por Cristo, nosso Senhor. Para quem quiser, todo aquele que crê que a Escritura é a verdade, que Deus fala a verdade, Deus não mente, Deus não se engana. Creia que você vai ver que é verdade. Todo aquele que cumprir as condições e crer na palavra, podemos excluir dizendo, não é a vontade de Deus, mas Ele não exclui quem quer que seja. Ele não faz acepção de pessoas. Suas promessas são para todos. Tiago 5,14. Está alguém, quer dizer, qualquer pessoa, entre vós doente? Então é qualquer um. Mateus 7,7. Pede e dar-se-vos-á. Então ele não falou, não, só peça tal coisa. Outra coisa que você pediu eu não vou dar. Ele não especificou, irmão. Quando Jesus queria especificar uma coisa, ele especificava bem. Quando ele falou, pede e dar-se-vos-á, pode pedir qualquer coisa. Claro que coisa que um Deus de amor vai te dar, né?
vai pedir para seu vizinho morrer, essas coisas, claro que não, irmão. Vamos pedir a bênção de Deus, a paz, a cura, a alegria, a prosperidade. Deus quer te ver bem rico, bem próspero, porque Ele vai, quando você estiver bem abençoado, com bastante dinheiro, você vai abençoar outras vidas também. Então, Deus quer sempre o melhor para todos os filhos dele. João 14:14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Marcos 11:24. Por isso vos digo que em tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Irmãos, eu coloco assim, pede e dá-se-vos-á, pode pedir qualquer coisa, e eu explico, porque eu vi uma história de um pastor, que o livro dele, Como Tomar Posse da Bênção, foi parar nos Estados Unidos. Aí um rapaz estava lendo e falou, não, pede que recebe, então eu posso pedir qualquer coisa. Aí virou para o quadro na parede, Deus derruba o quadro. Não é nesse sentido, entendeu, irmão? Deus, Ele quer te ajudar e te abençoar nas coisas carnais e espirituais, mas Ele não vai ser seu empregado, derruba o quadro, mexe a cadeira, isso é passe de mágica, isso já é besteira. Você tem o direito à cura. A cura é prometida pela habitação do Espírito Santo em nós. Romanos 8:11. Todas essas passagens e as promessas diretas e universais esclarecem totalmente a vontade de Deus de cura. Qualquer pessoa que se chega a Ele com fé, crendo, esta é a sua vontade, sua maneira. Deus falou, eu vou crer e é minha. A Bíblia não recomenda outra forma de receber a cura. Deus não tem outro modo para o seu povo. Deus tem nos legado a cura, a saúde e a força em Cristo. Isto é nosso direito e nosso privilégio. Quando aceitamos sua maneira, só lhe agradamos e o glorificamos. Ele quer que vivamos em boa saúde. Aceitaremos esta provisão do seu amor. Irmão, pensa bem, quando ele fala uma coisa, ou a gente vai crer nele, ou a gente, por exemplo, vai crer no que a gente vê e não vai acreditar nele. Então aí a gente está chamando Deus de mentiroso, aí não pode. Obedeceremos a Ele, aceitando sua provisão para a sua cura, sua vontade seja feita em nós. O glorificaremos em nosso corpo. Com a certeza da vontade de Deus, não precisamos orar da seguinte forma: Senhor, sara-me, se for da tua vontade. Se indica dúvida, e a dúvida anula a fé. Irmãos, outra coisa, Deus, Ele quer uma aliança com você, como um marido e mulher. Então os dois vão ter uma obrigação um com o outro. Então Ele quer que você busque Ele, não só uma vez por semana, como uma vez por mês, como médico quando precisa de uma coisa, entendeu? Ele quer um relacionamento total com você, 24 horas com você, ser seu melhor amigo, estar sempre junto com você, e você buscando a Ele várias vezes por dia, conhecendo mais a palavra, se envolvendo com Ele, orando para Ele, falando com Ele, louvando Ele. É um relacionamento que Ele quer. Um certo deficiente físico disse-me: creio na oração para Deus curar-me, se for da vontade dEle. Para ilustrar o pensamento, acrescentou: um filho pode pedir algo ao pai, e o pai lhe o dará, se achar que for para o bem do filho. E assim eu oro pedindo a cura. Respondi que, se o pai tivesse prometido dar ao filho uma certa coisa, o filho teria o direito de esperá-la. Nosso pai nos prometeu a cura, e temos o direito de esperar que ele cumpra a sua promessa. Vamos ter a certeza que Deus vai curar e não acreditar no que a gente sente nem no que a gente vê.
Sem saber da vontade de Deus acerca de um determinado assunto, podemos orar com fé pedindo a Ele que faça isso por nós, se for da sua vontade. Irmãos, falar se for da sua vontade já significa que você não conhece a palavra, não conhece o que Ele prometeu. Na Bíblia está lá direitinho, eu prometo isso, eu quero te dar isso. Então se Ele já falou, você não pode falar, Pai, se for da sua vontade você me dá isso? Não pode, porque se Ele já acabou de falar, você conhecendo a Bíblia, lê a Escritura, eu quero te dar, isso te pertence. Como é que você pode falar para Ele se for? Entendeu? Está errado falar assim. Se for da sua vontade, Ele o fará. Mas quando Deus já revelou o seu desejo, a sua vontade, Ele prometendo fazer determinada coisa, não podemos ignorá-la ou duvidar dela. A palavra de Deus revela que a cura será a vontade do Senhor, bem como a salvação, se cumprimos as condições e cremos na promessa que Ele fez. A fé que vem de Deus tem por base a certeza da vontade dEle. Conhecer o que Ele deseja para nós é a base da nossa certeza. Definitivamente, não podemos adquirir a cura pela fé quando houver dúvida se é da vontade dEle ou não. Devemos conhecer a vontade de Deus, então poderemos tomar pela fé a posse de tudo que Ele prometeu, tendo a certeza que Ele falou, que aquilo é a verdade e eu vou ficar firme. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nossa vontade também compõe uma parte da questão da cura. Reivindicaremos aquilo que Deus desejou para nós. João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Tá vendo, irmão? A gente tem que estar nele e a palavra dele tem que estar em nós. Como que a palavra dele tem que estar em nós? Da mesma forma, quando se alguém falar para você, quanto é 2 mais 2? Você não fala, pera aí que eu vou estudar aqui o livro de matemática para te dar a resposta. É a mesma coisa. Como você já estudou, gravou, então a gente precisa ter a palavra dele dentro de nós. Quando o nosso eu quero encontra-se com o eu quero de Deus, a obra é feita na hora. Irmãos, feche os olhos, coloca a mão no seu coração, busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua gloriosa, maravilhosa, perfeita presença, Pai, para Te honrar, Te glorificar, Te buscar, Pai, e Te agradecer, Pai, que o Senhor sofreu tanto aquilo, não só para tirar o nosso pecado, mas para tirar a nossa doença também. Pai, Te agradecemos porque o Senhor já preparou o caminho para nós, o Senhor sempre nos deseja o melhor e já preparou tudo, basta a gente pedir que o Senhor já fez. Tudo é possível ao que crê. Vamos pedir, crer e Te buscar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, desça com Teu poder agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em o nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo espírito maligno, toda força contrária. Sai demônio, sai dor, caroço, doença, mágoa, tristeza, mal. Sai agora briga, miséria, todo mal, tudo que afasta essa pessoa do amor de Deus, tudo que dá problema para essa vida, problema nos filhos, com o marido, no emprego, em nome do Senhor Jesus eu repreendo você, demônio, pega tudo que é seu e sai agora, fora com tudo que é seu, eu te amarro, eu quebro as tuas forças, eu te arranco daí, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, vamos sempre buscar a Tua palavra, o Teu amor, o Teu poder. Lê sempre Tua palavra, ficar ligado em pensamento com o Senhor e sempre Te louvar. Pai, confiamos no Teu amor, no Teu poder e na Tua palavra. Muito obrigado, Pai.